Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a última aula do bimestre, capítulo 12, do livro 4, sobre hidrosfera. A gente vai falar sobre água, águas oceânicas, águas continentais, o ciclo da água e tudo mais do que tem água no planeta Terra. Tudo bem? Vamos lá então. Para começar, a disponibilidade de água no planeta Terra, no mundo. 97,5% da água disponível no mundo é água salgada, ou seja, é uma água que não pode ser usada, porque ela é salgada, não sei o processo de dessalinização, mas mesmo assim a água não fica 100%. Apenas 2,5% da água disponível no mundo é água doce, é aquela de consumo humano, de consumo para nós. E dentro desses 2,5%, grande parte dessa água doce, quase 70%, está nas calotas polares, ou seja, está congelada. Então, além de ser muito pouco de água doce, grande parte dessa água doce está congelada nas calotas polares, e aí a gente tem uma distribuição de 29% são águas subterrâneas, abaixo do lençol freático, 0,9% são outros e 0,3% estão nos rios e lagos. Então, dentre todas as águas do mundo, apenas 0,3% são de rios e são de lagos, aquelas que a gente usa, que a gente costuma usar mais. Aqui a gente tem o ciclo da água, acredito que vocês já tenham visto o ciclo da água. Ele acontece daquele jeito, pela evaporação das águas dos oceanos, aí essa água evapora, ela sobe para a atmosfera, ela vai condensar e vai chover. Quando ela chove, ela pode infiltrar no solo e recarregar os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, ou voltar para os oceanos ou para os rios, e aí vai evaporar de novo, vai formar chuva e vai chover num ciclo sem fim. Ela também pode acontecer através da evapotranspiração das plantas, então as plantas elas evapotranspiram, elas estão liberando sempre moléculas de hidrogênio, essa evapotranspiração também vai condensar, também vai formar chuvas e também vai percolar no solo, voltando para o ciclo infinito da água. A gente tem diversas formas aí de renovação desse recurso mineral tão importante que é a água. A gente vai falar das águas subterrâneas também, que tem a ver com os lençóis freáticos e os aquíferos. Ambos decorrem da infiltração da água, então chove, a água infiltra no solo e acaba sendo armazenada abaixo do solo. Os aquíferos é essa água subterrânea que preenchem falhas ou fissuras na rocha. Lembra que a gente viu rochas? A gente viu falhas tectônicas. Então, esses espaços que existem no solo, no relevo, a água acaba infiltrando e percolando ali naquela área. E o lençol freático se encontra mais na superfície. Então, o aquífero é mais interior do solo e o lençol freático se encontra mais na superfície. A gente também tem os aquíferos no Brasil, dois grandes aquíferos. O aquífero Guarani, que abrange os territórios tanto do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, com 1.200.000 km² de extensão. Ele era considerado o maior aquífero do mundo e ele perdeu o posto para o aquífero Alter do Chão, localizado ali na região norte do Brasil, entre o Pará, o Amapá e o Amazonas, com 86.000 km³ de água, contra apenas 45.000 km³ do aquífero Guarani. Ele tem quase o dobro de extensão cúbica do que o aquífero Guarani. Sobre águas oceânicas, os oceanos são os gigantescos volumes de água salgada que tem no planeta Terra. A gente tem 5 grandes oceanos: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico ao norte e o Oceano Glacial Antártico ao sul. E os mares são regiões ou partes dos oceanos que se encontram próximo aos continentes, aquelas enseadas próximas aos continentes. A gente tem os mares abertos, que estão diretamente ligados aos continentes, como o Mar do Caribe, ali ligado ao Oceano Atlântico. A gente tem os mares interiores, que se encontram no interior dos continentes, a exemplo do Mar Mediterrâneo, na Europa, e os mares fechados, que têm restritas passagens apenas de água que conectam aos oceanos, como o Mar Negro e o Mar Cáspio, ali na Europa Oriental, entre a Rússia, a Ásia e também a Europa Ocidental. Sobre o movimento das águas, as águas se movimentam através das ondas, e as ondas são influenciadas pelo vento, então o vento eles empurram as ondas e assim elas são formadas. E a gente também tem as marés estão relacionadas à força da gravidade dos astros, tanto do Sol quanto da Lua. É como se a gravidade da Lua e do Sol estivessem empurrando as águas ou atraindo as águas. Quando ela empurra as águas, a gente tem
a maré alta, e aí essa entrada de águas nas enseadas, e quando elas estão atraindo as águas, a gente tem as marés mais baixas, e a gente tem uma retração das águas oceânicas, como mostra a imagem aí. Além disso, a gente tem as correntes marítimas. A gente já falou sobre correntes marítimas, como eu disse, quando vimos os climas, né? Existem as correntes quentes, correntes frias, e elas influenciam diretamente nos climas dos continentes. Sobre as águas continentais, a gente tem a principal informação, os principais elementos das águas continentais, que é a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é um conjunto de elementos hidrográficos que compõem águas continentais. Então a gente tem na bacia hidrográfica sempre um rio principal, que é o seu leito principal. A gente tem os seus afluentes que confluem para esse rio principal. A gente tem a nascente e a foz, né? A nascente do rio, onde o rio nasce, sempre na área mais alta. A foz do rio, onde o rio deságua, sempre na área mais baixa. A gente tem também o divisor de águas, que é essa área mais alta aqui, que separa sempre duas bacias ou seus afluentes, ou até mesmo dois rios importantes. O divisor de águas é sempre a área mais alta da bacia hidrográfica. E aqui a gente também tem o lençol freático, né, que a gente acabou de ver nas águas subterrâneas, e o fundo de vale, que é justamente essa área mais baixa por onde o rio corre. Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, a gente tem importantes bacias hidrográficas brasileiras, a exemplo da bacia amazônica, da bacia do Amapá, do rio Tocantins, do rio Araguaia, da bacia do Nordeste, da bacia do São Francisco, importantíssima bacia aqui para o Nordeste do Brasil, bacia do Leste, bacia do Sudeste, bacia do Uruguai, do rio Uruguai, bacia do rio Paraná, né, que é onde a gente tem, por exemplo, o rio Tietê, e a bacia do rio Paraguai, aqui na região do Pantanal. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, né? Ela cobre aproximadamente uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados. Existem grandes rios importantes, além do rio Amazonas. O rio Amazonas é uma confluência do Rio Negro e do rio Solimões. Existem outros rios importantes, como o rio Madeira, o rio Jupiá, o rio Jarapuí, o rio Xingu, importantes rios da bacia amazônica. A bacia do Rio São Francisco também é muito importante. Ela nasce aqui no estado, o Rio São Francisco nasce aqui no estado de Minas e corta o território até desaguar lá entre o Sergipe e o Alagoas, 640 mil quilômetros quadrados. Algumas áreas são mais extensas e aí a gente pode navegar, inclusive há uma grande circulação de embarcações com transporte de mercadorias e também era muito explorada para o potencial hidroelétrico. A gente tem grandes usinas hidrelétricas no curso do Rio São Francisco, a exemplo da hidrelétrica de Sobradinho, da hidrelétrica de Três Marias, a hidrelétrica do complexo, né, do Paulo Afonso, a gente tem Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, e a hidrelétrica do rio Xingó e do rio Canindé, em Sergipe, construída lá em 1994. A Bacia do Prata ela abrange três grandes bacias do Brasil, que é a Bacia do Rio Uruguai, do Rio Paraná e do Rio Paraguai. A Bacia do Rio Paraná, os rios principais é o Tietê e o Paranaíba, que cortam aqui o estado de São Paulo. A Bacia do Rio Uruguai, que apresenta o Rio Uruguai, e a Bacia do Rio Paraguai, que apresenta o Rio Paraguai, que corta ali o Pantanal brasileiro, né, Mato Grossense. Essas três bacias elas se juntam formando a Bacia do Rio do Prata. Lembrando que na Bacia do Rio Paraná a gente tem a hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do mundo, né, em geração de energia. Itaipu é binacional, pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai. E as bacias litorâneas, a bacia do Nordeste, do Leste e do Sudeste. Do Nordeste a gente tem o seu principal rio, que é o rio Parnaíba, né, no Piauí. No Leste, um dos principais rios, o rio Jequitinhonha. E na Sudeste, um dos principais rios, o Rio Doce, que sofreu aquela tragédia de Mariana, e hoje praticamente está todo contaminado desde a sua nascente até a sua foz no estado do Espírito Santo, né, no litoral do Espírito Santo. E aí, para fechar a aula, a gente vai falar do consumo exacerbado de água, né, dessa gastança de água, né, que a gente vê muito propaganda da gente tomar banho mais rápido, de escovar os dentes com a torneira desligada. Isso sim ajuda, né, e é até uma ação de cidadania, né, que a gente pode fazer, mas a gente tem que pensar também que não é só o consumo doméstico que gasta água. Existe o consumo industrial, existe o consumo agropecuário, e esse consumo gasta muito mais do que o consumo doméstico. Né? Por exemplo, como mostra o infográfico aqui embaixo, para tomar uma xícara de café, para se fazer uma xícara de café, são gastos 140 litros de água. Para se fazer uma camisa de algodão, são 2.000 litros de água. Um tênis, um par de sapatos de couro,
8 mil litros de água. 1 quilo de carne, mais de 15 mil litros de água. Então, isso aqui a gente chama de água virtual, que é essa água gasta no produto e que a gente não vê. A questão do desperdício de água é muito importante a gente começar a refletir, a gente começar a pensar sobre isso. Tudo bem, pessoal? É isso. Assistam a aula, anotem as dúvidas, façam as atividades e também já façam a última atividade, a provinha sobre o capítulo 11 e o capítulo 12. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.